Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai desconstruir de ponta a ponta a metodologia Open Door. Esse é basicamente o passo a passo estratégico definitivo para transformar imóveis esquecidos em ativos que dão muito lucro. O nosso grande objetivo aqui é entender como operar no mercado imobiliário não com emoção, mas com pura precisão matemática. Vamos mergulhar em como comprar barato de verdade, o que exatamente reformar para valorizar o espaço e, o mais importante, como calcular o lucro real e escapar daqueles erros fatais que destroem o capital de tanta gente. E para começar, fica a grande pergunta: será que comprar aquele imóvel feio, caindo aos pedaços e pedindo uma reforma pesada é mesmo uma péssima ideia? Sabe, o instinto natural da maioria das pessoas é fugir de problemas. Todo mundo quer pegar a chave da casa novinha, com o cheiro de tinta fresca, né? Mas é exatamente nessa aversão que as maiores margens de lucro se escondem. Onde o público geral enxerga entulho e dor de cabeça, o olhar treinado do investidor enxerga um baita de um desconto. Então, para entender isso direito, a gente vai passar por 5 pontos centrais. Primeiro, a estratégia Open Door em si. Segundo, onde encontrar imóveis desvalorizados. Terceiro, quais reformas realmente agregam valor. Quarto, a matemática nua e crua do lucro. E, por fim, os erros fatais do investidor. Entrando no nosso ponto número 1, a estratégia Open Door, que é a nossa filosofia central. Olha só como uma teoria simples. São basicamente 3 passos. Passo 1, comprar abaixo do preço de mercado. Passo 2, fazer melhorias estratégicas. E o passo 3, vender com lucro. Parece super óbvio, né? Mas a verdadeira mágica e a maior dificuldade está na disciplina absoluta de executar cada uma dessas etapas sem se desviar do plano. Seguindo para o ponto número 2, encontrando imóveis desvalorizados. Afinal, onde a gente deve procurar? E aqui entra uma parte fascinante. As melhores oportunidades quase sempre estão naquelas situações que o mercado comum evita. Imóveis antigos ou aqueles encalhados que não vendem de jeito nenhum. Casas de herança, por exemplo, são um prato cheio. Geralmente tem vários herdeiros, e eles priorizam colocar a mão no dinheiro rápido em vez de brigar pelo preço máximo. Propriedades mal cuidadas espantam quem quer facilidade, e é exatamente essa falta de manutenção que cria o desconto brutal que a gente precisa para a conta fechar. Beleza, vamos para o ponto 3. Reformas que agregam valor, as chamadas melhorias estratégicas. O recado aqui é super direto. Nem toda reforma dá retorno. O segredo é focar 100% naquilo que salta aos olhos do futuro comprador. O impacto visual é o que vende. Uma pintura nova com cores neutras, um piso moderno, aquela revitalizada caprichada na cozinha e no banheiro, iluminação bem pensada e, claro, a fachada da casa. São esses os elementos que trazem um retorno altíssimo sobre o investimento. Atualizar a estética é muito mais lucrativo do que mexer em coisas que ninguém vê. Isso cria um contraste vital entre criar valor de verdade e cair numa armadilha. De um lado, a gente tem a reforma estratégica, focada na percepção e no custo-benefício. Do outro, o grande vilão, as reformas excessivas. É aquele gasto puramente emocional. Imagina colocar mármore importado ou torneira de luxo numa casa de padrão médio. O mercado daquela região simplesmente não vai pagar mais por esse luxo todo. Isso é jogar dinheiro pela janela e destruir completamente a sua margem de lucro. E agora a gente chega no ponto número 4, a matemática do lucro. Como calcular as margens reais. Presta muita atenção nisso porque é o coração do negócio. O lucro não é simplesmente o preço de venda menos o preço da compra inicial. Achar isso é um erro enorme. O investimento total tem que somar a compra, a obra inteira e todos os custos periféricos. O lucro real só existe de fato depois que a gente subtrai essa montanha inteira de despesas do valor que entrou na hora da venda. E é justamente nos chamados custos ocultos que muita gente boa quebra. Aqueles gastos que a gente costuma esquecer no calor do momento. Mão de obra que atrasa, variação no preço do material de construção, impostos, taxas de cartório, comissão do corretor e, o mais pesado de todos, o tempo parado. Esquecer de jogar isso na planilha desde o primeiro dia é assinar um atestado de prejuízo. E por falar em tempo parado, vamos deixar isso bem claro. Aquele período que o imóvel fica vazio, seja no meio de uma obra arrastada ou esperando um comprador que não chega, drena o seu lucro de forma assustadora. Tempo é literalmente dinheiro. Cada mês parado consome o capital com IPTU, condomínio, luz, água. A velocidade para executar a obra e vender a casa importa tanto quanto o desconto que a gente conseguiu lá na compra. Partindo agora para o nosso quinto e último ponto, erros fatais do investidor. Quais são as armadilhas que precisam ser evitadas a todo custo?
A verdade nua e crua é que até o melhor imóvel do mundo pode virar um desastre. Como? Pagando caro demais logo na entrada. Se pagar caro, o lucro futuro já era. Adiciona nisso gastar uma fortuna à toa na reforma, fazer tudo sem um planejamento rigoroso, ser pego de surpresa pelos custos ocultos e demorar uma eternidade para vender. Tropeçou em algum desses passos? A chance de sucesso despenca. Para não cair nessas armadilhas, a gente precisa adotar um checklist inegociável. A compra tem que ser incontestavelmente abaixo do mercado, o plano de reforma precisa ser totalmente estratégico, os custos têm que estar sob controle milimétrico, o prazo de obra definido e respeitado e o preço de venda final tem que ser pé no chão, super realista com o mercado local. E essa frase aqui resume a nossa análise perfeitamente. O lucro está na compra e na execução. É isso. O dinheiro de verdade é feito no exato segundo em que o negócio é fechado por um preço excelente e depois garantido pela execução impecável da obra e da venda. Se a compra inicial for ruim, olha, nenhuma reforma salva o projeto. No fim das contas, transformar uma propriedade abandonada num lar incrível é essencialmente transformar capital. É quase uma alquimia financeira. Quando isso é feito do jeito certo, de forma matemática, controlada e sem ego, se torna uma das estratégias mais altamente lucrativas que existem. O que nos leva a uma reflexão final. Sabendo de tudo isso, existe aí a coragem e a disciplina necessárias para planejar estrategicamente, reformar e lucrar de verdade com a próxima oportunidade imobiliária que aparecer? Fica o questionamento. E pessoal, lembrem-se de curtir, deixar um comentário, se inscrever e compartilhar esse estudo de hoje. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo análises completas como essa. Um grande abraço e até a próxima.